Bom dia. Estou ali com Michel Foucault, olhando ali, sabe, com um olhar duvidoso, né? O card dizendo o marxismo está errado, Michel Foucault, certo? Quero contestar isso aí, por hora não tenho argumentos, nada sei de Foucault, sabe? Mas aconteceu o seguinte, eu estive hoje praticando o ato cotidiano de um ser humano aí, sabe, comum, sabe? E me dirigi a um posto de serviços do governo do estado, de serviços públicos, né, para tirar uma segunda via. Na verdade, para agendar uma segunda via de RG, certo? Porra, passei um calvário lá de fumar, cara, desde ontem, certo? Ontem, quando eu estive lá, né, no local, certo? Me deram esta papeleta aqui, certo? De senha, tá certo? E eu expliquei, disse o que eu queria, aqui não sei como é que apareceu aí, mas a senha seria A012, certo? Diz aqui, senha é prioridade, embora eu devesse pedir prioridade. Tudo bem, eu compareci logo cedo, certo, pela manhã, e me foi dada essa senha e me disseram que eu retornasse amanhã, de encaminhar a sala, aquela sala ali à esquerda, à direita e tal, entendeu? Aí tudo bem. E já ali, sabe, mantive contato com o interessado, que é um filho que eu tenho, eu, Ernest, certo? Nesse meu canal, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, neste dia 5 de janeiro de 2024, certo? Domingo que vem são 8, certo? E se vai comemorar, né, a data do golpe, né, tentado aqui, né, no Brasil, certo? E com o governo organizando, o governo, as entidades, digo melhor, né, o Estado brasileiro promovendo um evento com os representantes dos três poderes, acho que vai ser no Senado, falando de democracia inabalável. Mas muito bem, eu com esse espírito todo aí, sabe, de democracia inabalável, de um lutador social, certo? E assim, sabe, 40 anos de advocacia, sabe, enfim, né? Me dirigi, sabe, a esse local, esse posto, né, designado Estação Cidadania Guamá, certo? Veja que fala ali de cidadania, então eu fui ali, cidadão defronte do Estado, certo? Lembrando aqui de Hobbes, né, e do seu Leviatã, num primeiro momento, mas lembrando também de Foucault, certo? Eu não conheço nada de Foucault, mas em algum lugar li a respeito de microfísica, né? E assim li também, né, que de uma certa forma, certo, o Estado oprime, lembrando aí o Thomas Hobbes, certo? O Estado oprime, o Estado que impõe, certo, impõe limites à liberdade do cidadão, impõe regras ao comportamento do cidadão, certo? E se põe como supremo, como soberano, entendeu? E cria essa diferença, né, esse desnível, essa desigualdade entre o Estado e o cidadão, sabe? Para ele poder se impor sobre todos, né, e combater dessa maneira o Estado de brutalidade darwiniano, enfim, essas coisas todas aí, certo? E em algum lugar eu li, sabe, que Foucault fala de exercício de micropoderes, certo? Então eu fui submetido desde ontem, sabe, a um exercício de micropoderes brutal, certo? Dirigi a um balcão, peguei uma senha, certo, para usar hoje. Cheguei lá no local novamente, me puseram numa fila, duas vezes logo na entrada, certo? Antes de abrir o portão, certo, da repartição e depois, sabe? E aí já ali disseram que a minha senha obtida ontem não valia mais, claro, e eu retorqui, certo? Não aceitei e tentei explicar, convencer, para ver se a minha senha tivesse validade, para que eu não tivesse que novamente fazer o mesmo esforço, sabe? E voltar para o rabo da fila, essas coisas todas, certo? Mas não valeu, o cara me deu uma nova senha. Primeiro ele mandou ir lá no setor, então, para ver o que é que o setor dizia, certo? O setor me ouviu e disse, não, você tem que tirar nova senha porque essa senha não vale hoje, certo? Eu sei que foi um inferno disso, sabe? E terminei pegando uma senha, sabe?
lá o monitor, sabe, que chama, né, que chama o cidadão para comparecer, né, tava com defeito e passei batido, sabe, reclamei com o cara que me deu a senha, sabe, ele me disse que eu estava distraído, não vi, sabe, que o monitor estava correto, me deu uma outra senha e quando chamou eu fui finalmente lá para dizer que eu queria fazer um agendamento de RG, sabe, e aí quis cair na besteira de reclamar, né, de toda essa confusão anterior, sabe? Aí começou ali, sabe, ninguém querendo me dar razão, ali duas servidoras ali, sabe, que eu acho que nem concursadas são, sabe? Estão ali dentro de uma parceria, sabe, de um serviço terceirizado, qualquer coisa assim, sabe? Eu só sei que as duas mulheres montaram no poder, certo? E exercitaram microfísica aí, sabe? E quiseram me rebaixar, mas esse cidadão com 40 anos de operação no direito, sabe? Não se submeteu, entendeu? E começou ali, sabe, uma contra-argumentação, argumentação contra argumentação que não prestou, porque eu terminei mandando a mulher, uma das mulheres, eram duas, certo? E havia usuário do serviço no setor, certo? Havia inclusive uma pessoa que mora aqui, sabe, na mesma área que eu moro, sabe? Que tem a orientação sexual diferente da minha, sabe? Eu sou hétero, ele é homossexual, entendeu? E enfim, sabe? Aí eu olhei para ele pedindo adesão, sabe, às minhas posições, mas o cara me olhou assim, sabe, com um olhar firme, sabe, e não me deu adesão, sabe? Fiquei muito puto, quero te dizer, sabe? Aí, rapaz, eu sei que assim, me achando assim, sabe, acuado, mandei a mulher a merda, entendeu? Aí não prestou, sabe? A mulher pediu respeito, sabe? Mostrou atrás dela um papel, sabe? Uma folha de papel pregada na parede, onde citava um artigo do Código Penal, dizendo que desacatar servidor público é crime, entendeu? E não sei mais o que, entendeu? Aí a veia do pescoço foi engrossando mais, sabe? E a microfísica ali, sabe? Atingindo seu auge, entendeu? E aí uma das mulheres diz, eu vou chamar o segurança, certo? Aí saiu, foi chamar o segurança do prédio, entendeu? Ora, o segurança do prédio é o segurança do prédio, certo? No máximo que ele poderia fazer ali era me convidar para eu me retirar, certo? Mas jamais me dar voz de prisão. Mas antes que ele chegasse ali e novamente exercitasse a microfísica de poder, eu não sei se eu estou correto aí, sabe, com esse conceito diante do que pensa Nietzsche a respeito, sabe? Eu queria fazer aqui uma citação de Nietzsche, eu não sei se cabe. Eu já fiquei invocado, sabe, com 1, 2, 3, 4, com o que o Nietzsche está lhe dizendo, sabe, que o marxismo está errado. Mas ele diz assim, aqui, um texto aqui no buscador, certo? O que é micropoder em Foucault, certo? Os micropoderes geram uma experiência social de docilização aos corpos humanos, formando e estabelecendo uma sociedade disciplinar e de controle. Entendeu? Aí, sabe, com base nisso aí, eu penso que isso aqui se enquadra filosoficamente, sabe, no que aconteceu, entendeu? Rapaz, eu só sei que eu fiquei lá sendo assim. Aí o cara chegou, o segurança do prédio, sabe, com aqueles coletes, o cara assim, fortão, ele deve praticar, sabe, academia, entendeu? E deve se achar um cara novo, certo? E eu ali, sabe, exposto, sabe, um idoso, sabe, cabelos brancos, cabelos longos, cabelos brancos, a paisana, sabe, ali, sabe, sendo triturado, rapaz, aí eu tive que me virar por mim. Eu me lembrei, sabe, que eu não sou ressentido de Nietzsche, certo? Não sou um ressentido, sabe, sou um cidadão esclarecido e quis ali exercitar, sabe, com todas as venhas, assim, sabe, sem arrogância, eu não quis ser arrogante, sabe, mesmo quando mandei a mulher a merda, entendeu? Talvez se fosse um homem, sabe, eu não teria mandado, entendeu? E assim, sabe, enfim, humano, demasiadamente humano, sabe, aconteceu isso, entendeu? Terminei me rendendo, mas antes, ali quando o segurança chegou, antes que ele me desse voz de prisão, entre aspas, sabe, eu saquei a minha carteira da OAB, sabe, e disse assim, antes que você faça qualquer coisa, sabe, dá uma olhada nisso aqui, eu sou advogado, sou da OAB, entendeu? Aí o cara sofreu impacto, sabe, não me deu voz de prisão, não me segurou, não tentou me segurar, não tentou me conduzir para fora do prédio, falou, ouviu umas coisas, eu acalmei, sabe? E a mulher também que estava me atendendo se acalmou, consegui fazer o agendamento e eu voltei para casa, mas sem antes, sabe, passar lá no balcão de entrega de senhas, sabe? E chamar a atenção dos funcionários que estavam ali, pedir para falar com a diretora do serviço ali no prédio, sabe, da estação ali, chamada Estação Cidadania, ela não estava presente para variar, já iam dar 9 horas e a mulher não estava lá, entendeu? Mas assim, eu acho que eu dei um show, sabe, dei um show, sabe, e
talvez fosse desnecessário, fale isso para o meu filho, justamente o cara que perdeu a identidade dele, que vai ser o beneficiário, né, da segunda via, né, aí de RG, entendeu? Ele não me tirou a razão, é um garoto de 17 anos, eu venho conversando esses tempos muito com ele, sabe? Ele não mora comigo, entendeu? E ele não me deu razão, ponderou que talvez eu devesse, sabe, ter recuado, assim, eu digo, mas tu já sabes, né, que eu não sou, um ressentido de Nietzsche, sabe? Se a gente tiver que endireitar esse mundo, vai ser aqui e agora. Aí eu quero lembrar, sabe, que nós que fazemos resistência política, sabe, resistência ao capitalismo, resistência ao imperialismo, resistência ao colonialismo, sabe? Nos posicionamos à esquerda, eu pelo menos quero me considerar marxista, sabe? A cosmovisão que eu quero, sabe, usar, sabe, utilizar a cosmovisão do legado de Marx, sabe? Por isso que eu não concordo sabe, com o que Foucault diz ali. Eu não conheço a obra, não sei, mas eu sei que o Foucault é um cara, sabe, é um seguidor de Nietzsche, um individualista, sabe, que vai por aí propondo o tal de pós-moderno, sabe, fortalecendo instituições individuais, fragmentando a realidade, sabe, enfim, sabe. Aí, sabe, fazendo uma contracorrente, ele é francês, os franceses são os caras invocados, sabe, com o imperialismo estadunidense, franceses e estadunidenses não se dão bem, entendeu, assim, do ponto de vista filosófico, pelo menos, politicamente, sabe, eles se aguentam, se suportam, entendeu. Na verdade, os capitalistas, sabe, não se suportam, certo. Os capitalistas, os países capitalistas são individualistas, cada um por si, Deus por todos, e eles se unem, como tem a União Europeia, como tem os Estados Unidos e a União Europeia, todos hoje contra a Rússia, certo? Mas Rússia se juntando com a China, se juntando com o Brasil, com a Índia, sabe? E agora com o Irã, enfim, sabe? Todo mundo são indivíduos ali, sabe? Indivíduos e ali, entidades, né? Individuais, tá certo? Mas todo mundo ali, sabe? Puxando a brasa para debaixo de sua sardinha. Esse é o mundo que a gente vive. O Foucault, para mim, é isso aí, sabe? Ele defende o individualismo, é uma coisa de ajustar, de ler, de aprofundar. Eu não posso ser, sabe, especialista em tudo, talvez por isso que eu seja filósofo, ou queira ser filósofo, para pensar o todo na sua totalidade, sabe? Sem especificações de graduações aí, sabe? De mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí num ponto só afunilado, entendeu? Essa noção que tem. Entendeu? Mas o fato foi que eu vivi no concreto, sabe? Aí, sabe? Abusos, sabe? Eu conversei com meu vizinho aqui em frente, sabe? E ele falou uma coisa aí, sabe? Falou de humilhação, sabe? Esse pessoal gosta de humilhar, essas coisas assim, entendeu? E eu acho, assim, para dar um pouco mais, assim, de chiqueza, né, na expressão, ao invés de falar humilhar, eu diria que foi um exercício de microfísica de poder. É uma coisa aí a aprofundar. Eu falei, então, aqui de Foucault, agora deixe-me falar aqui, sabe? Eu deveria tirar o Foucault daqui, que eu acho que ele nem merece estar aqui, certo? Eu não gosto dele, não. Mas vejamos aqui, certo? Deixa-me falar um pouco mais assim, sabe, que eu vinha falando ali. Deixa eu dar uns esclarecimentos aqui, sabe? Eu falava de Panelas ontem, sabe? Eu não sei, eu procurei ver se Panelas é uma tribo, certo? É um nome de um igarapé que tem lá na região, ali, dentro do município de Altamira, fica dentro da cidade, o Panelas, sabe? Altamira está na beira do rio, sabe? E tem um igarapé que entra no território ali, sabe? Ali já está tudo urbanizado, certo? No passado ali, quando eu morei lá, sabe? Tinha a estrada do aeroporto e era assim um trecho inóspito, sabe? Era uma área de mata, entendeu? Hoje está tudo ali habitado, sabe? As moradias, sabe? Ali ocuparam o espaço. Mas o Panelas está lá, certo? E o Panelas, num certo momento, certo? Talvez eu pudesse ver aqui, deixa-me ver aqui a fundação de Altamira, deixa eu ver se eu puxo aqui. Foi aqui que eu encontrei a referência à fundação de Altamira, que eu encontrei uma referência a um frade, certo? A um frade jesuíta, certo? Os jesuítas foram uma organização religiosa fundada no tempo ali, sabe, no século XVI, certo? Creio eu ali, né? Em 1500 e tal, entendeu? Por Inácio de Loyola, um espanhol,
creio eu, sabe? Para se rebarbar contra ali, sabe? Os que estavam atacando a Igreja Católica. Eu não sei se ele estava a serviço ali dos reis Fernando e Isabel de Castelo, não sei se foi isso aí, entendeu? É uma confusão que a gente precisa aí desatar, tá certo? Mas o fato é que na Europa, sabe, ali houve uma confusão, sabe, surgiu, né, o luteranismo, a reforma protestante, sabe? Eu não sei se Inácio vem dali, sabe? Mas a reforma protestante foi já no século, no século XVI, não é? Ou foi no 1600, século XVII, entendeu? Eu preciso clarear isso aí. Mas eu sei que os jesuítas aqui, houve um jesuíta aí, sabe, que veio, sabe, para o Brasil, estava aqui no Brasil, e resolveu se meter ali, sabe, ali pela foz do rio Xingu, sabe, e enveredou pelo rio Xingu, enveredou, sabe, chegou até onde? Já chegou até ali, onde hoje é o município de Vitória do Xingu, às margens do rio Tucuruí, sabe, e, sabe, e depois ele resolveu por conta própria, sabe, continuar subindo o rio e foi na direção de um trecho lá conhecido das Grandes Cachoeiras, sabe? Sei que ele terminou varando ali, sabe, num morro que foi chamado depois de Forte, né, o Morro do Forte, entendeu? E, e esse cara, sabe, fundou ali na região, ali no Igarapé dos Panelas, uma missão, certo? Uma escola, uma igreja, sei lá o que, sabe, ali, sabe, e chamou aquilo ali de Tabaquara, entendeu? Mas não havia nada, só havia mata, 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 e havia os moradores autóctones, certo? É isso que havia, certo? Estou vendo aqui, tentando abrir aqui, sabe? Tá aqui, eu estou com um mapa aqui muito interessante, Fundação de Altamira, mostrando aqui, mostrando Altamira agora, certo? Falando do Brasil Novo, certo? Mas o Brasil que eu conheço, certo? Quero dizer, ali a região ali de Altamira que eu conheço e dos Panelas, certo? Então eu falava que havia os Panelas aqui e havia mais 2 igarapés ali, sabe? Antes da entrada, né, do território urbano de Altamira hoje, certo? Havia o igarapé Altamira, certo? E o igarapé Ambé, certo? E esses 2 igarapés constituíam uma enorme área de várzea no pé do Morro do Forte, certo? De sorte que quando caminhões começaram a chegar em Altamira para fazer o transporte da castanha e da borracha, eles tinham que fazer a partir do Morro do Forte. Esses caminhões devem ter sido trazidos para cá, sabe, em embarcações, né, e depois que fizeram ali as picadas da estrada entre Vitória e Altamira, certo? Vitória era um povoado dentro do município de Altamira, fizeram ali uma estrada, sabe, por onde esses caminhões transitavam, entendeu? Mas somente se conseguia chegar, a entrar na cidade, esses caminhões somente conseguiram depois que aterraram, fizeram um aterro ali depois do Morro do Forte, em cima ali do Ambé, fizeram uma ponte no Ambé e outra no Igarapé Altamira, e fizeram um tremendo aterro. E me parece que quem fez esse aterro foram já os estadunidenses, sabe, com interesses em ter a borracha, a produção de seringueira, certo? A borracha de seringueira no mercado ali nos Estados Unidos, né, para fazer pneus para os veículos que faziam a guerra na Europa, entendeu? Aí depois disso, eu não sei se Ford teve alguma coisa a ver com isso, entendeu? E não sei. Mas eu só sei dizer que a estrada de Altamira, que nós conhecemos e que hoje, sabe, está asfaltada aquela coisa toda, mas num momento o leito dessa estrada foi todo ali, sabe, modificado por ação de engenharia estadunidense, certo? Lembro de mestre que se metia por lá, não sei se ele dirigia algum veículo, alguma máquina lá para os estadunidenses, certo? E ele fez amizade com os engenheiros, com os chefes lá da engenharia que estavam fazendo a estrada, certo? Cortando a estrada, aquela coisa toda, depastando morros, etc, entendeu? E ele ganhou de presente um estojo de ferramentas, certo? Mais de 40 peças de ferramentas, tipo chave de boca, sabe? Chave de fenda, chave inglesa, chave americana, sabe?
chave de olhar e não sei mais o que, entendeu? Tudo isso ele conseguiu, eram umas 40 peças assim, sabe, dentro de um estojo de lona, certo? De lona, sabe? De lona, entendeu? E cheguei a ver, cheguei a manipular esse estojo, entendeu? E esse foi um presente que ele ganhou, né, dos estadunidenses, tá certo? Então, assim, eu queria falar do Igarapé Altamira, queria falar do Ambé, da área de várzea que havia ali, sabe? E que houve a estrada para conseguir chegar no interior da cidade de Altamira, sabe? Teve que ser aterrada e os estadunidenses tiveram uma ação por lá, tá certo? Mas deixe-me ver aqui mais alguma coisa sobre o Zé Porfírio, certo? Eu queria falar da personalidade de Zé Porfírio, né? Ele foi deputado e senador estadual na época, certo? Eu estou vendo aqui um casarão que está hoje no município chamado Icoraci, que no passado foi povoado de Pinheiro, certo? O nome era Pinheiro. A vida pessoal, certo? Esse cara aí, certo? Aqui diz que esse Zé Porfírio de Miranda Júnior, que foi pai de José Porfírio de Miranda Neto, certo? Que foi pai do José Edson Burlamac de Miranda, certo? Esse Zé Porfírio Júnior, sabe? Aqui diz assim, que era um homem de aparência elitizada, veja aqui o adjetivo, elitizada, certo? Ostentando luxos que não correspondiam à realidade local. Qual era a realidade local? A realidade de Belém ali, sabe, do interior por onde ele andava, certo? A cidade de Sozel, na época, Porto de Mós, certo? Aqui em Altamira também. Altamira foi um povoado, né, foi elevado, uma vila elevada à condição, digo melhor, né, um povoado elevado à condição de vila em 1912 e logo em seguida ela se tornou cidade, certo? E assim, então onde ele se apresentava aqui, sabe, que não corresponde à realidade local, sabe? Entende aí que eu quero falar? Quero falar de diferença social, a aparência dele, era a aparência de um diferente. Que eu quero dizer que ele era um ressentido de Nietzsche. Por algum motivo esse cara, sabe, cultivava essa aparência elitizada que não correspondia à realidade local. Havendo rumores de não medir esforço para ampliar o alcance de sua influência política, certo? Ele se valia da política aí, sabe, para amealhar estados, né? Nessas épocas, cada um desses nós influentes do Amazonas tinham, digo melhor, nessa época, cada um desses rios afluentes do Amazonas, né, tinha um dono, né? Aquela coisa que eu já falei aqui, certo? Era Zé Porfírio, né, senhor do rio Xingu, veja, senhor, um homem bem fino, bem vestido e que trazia uma espécie de sapatos delgados nas pontas, bem polidos, impossíveis de se encontrarem em homem do interior. Constava que tinha 365 de belos brilhantes. Eu falei anésio, mas não é brilhante, certo? Eu não sei onde é que ele usava esses brilhantes. Refletindo pela quantidade e qualidade das gemas, o seu status de um dos seringueiros mais abastados da Amazônia. Esse cara jamais foi seringueiro, certo? Seringueiro era a maneira de dizer, talvez seringueiro fosse o nome que os donos de bancos aí, sabe, que serviam esse pessoal aí, sabe, de financiamentos, entendeu? Nós temos aqui um teatro aqui em Belém chamado Teatro da Paz. Enfim, Belém é uma cidade que no século XIX, certo? No começo do século XX, certo? Sofreu uma influência muito grande da riqueza tirada das matas, certo? E vai ver, sabe, que as pessoas que moravam aqui construíam, né, aí ambientes adequados, certo? E esse teatro chamado Teatro da Paz, que está ali na Praça da República, aqui em Belém, certo? É um desses espaços que esses homens aí usavam, esses homens ricos, inclusive esse Zé aí, sabe? Zé Porfírio, entendeu? De 365 brilhantes, sabe? Esse cara usava essas coisas aí para se tornar diferente, pô, se diferente aí na ideia, né, de Nietzsche, sabe? Que também é um individualista que inspirou Foucault, sabe? Sabe, para se exibir, bicho. Aí o Foucault vem dizer que o marxismo não está com razão, sabe? O marxismo está errado. Mas quando, rapaz? Quando? Tá certo? Esses caras não têm direito, sabe? Nem o Zé Porfírio, nem sabe? Aquele pessoal que me deu uns culachos, tem o direito de se portaria dessa maneira, tá certo?
né? Nós somos iguais, ninguém é diferente. O fato daquelas duas mulheres ali, lá na repartição ali da Estação Cidadania, sabe? Estarem ali, sabe, por trás daquelas mesas, sabe, ali, sabe? Passando o dia ali, sabe? De 8 horas da manhã, sabe, lá, não sei a que horas da tarde elas saem. Talvez nem cumpra o expediente todo. Vai ver que 2 horas elas escapam o gato, entendeu? Mas assim, o fato desse pessoal estar ali, sabe? Porra, me quiseram, sabe, estabelecer ali desigualdade, certo? Desigualdade social, certo? Eu não aceitei. Não aceitei porque eu já disse, eu não sou ressentido de nível, certo? E esse Zé Porfírio aqui entre nós, eu acho que nem precisava para essas coisas, certo? Esse pessoal trazia fumados nordestinos lá, sabe, ali desses estados aí da época, sabe, o estado do Ceará, sabe, o estado do Maranhão, o estado ali de Sergipe, o estado do Pernambuco, entupiam, rapaz, aqui a região, os rios, sabe, e jogava esse pessoal agora aqui em Belém, e no Brasil todo aí tá tendo um ataque de dengue, de carapanãs, sabe, aqui em Belém, eu ainda agora, sabe, eu tive que fechar aqui o quarto onde eu estou fazendo esse vídeo, entendeu? Porque tá insuportável ficar lá fora, sabe? A casa é grande, é uma casa, é um sobradão, é um sobrado onde eu moro, é uma casa de 2 pisos, certo? E, sabe, uma sala de estar imensa onde eu tenho meu escritório, sabe? E os carapanãs aqui, sabe, invadiram, rapaz, a casa, entendeu? Assim, sabe? E esses miseráveis. Ontem eu tive a sorte, sabe, o Marcelo Gleiser, sabe, entrou, cruzou comigo o algoritmo, sabe, pôs Marcelo Gleiser, sabe, no meu caminho, sabe. O Marcelo Gleiser, pelo que eu sei, é um filósofo aí cosmológico, eu acho, entendeu? E eu assisti 2 vídeos dele ontem, sabe, fiquei assim, sabe, achando que tem alguma coisa a ver, entendeu? O que eu estou falando hoje, ele inclusive falou muito bem, né, dos pré-socráticos, né, que esses caras aí que trouxeram aí, sabe, a luminosidade para o mundo, sabe? Né, nos pontos que hoje, quando se discute uma série de questões, sabe? No fundo, quem suscitou, sabe? Quem puxou o fio dessa meada, sabe? Cosmológica, cósmica, sabe, histórica, né, foram os pré-socráticos, 2.500 anos, mas que não valeu porque esses fios eles foram sendo cortados ao longo da história, certo? Esse Foucault, pelo que eu estou vendo aí, sabe, ele estraga aí quando corta, sabe, vê uns certos pontos aí, sabe, mas ele corta aí, sabe, ele, por exemplo, contraria, pelo rápido que eu vi ali, a noção de essência, entendeu? E cuida mais do mundo da aparência e vai ver que ele dá mais importância para o mundo da aparência, o mundo dos indivíduos, tá certo? Ele não se distancia, bicho, para ver da floresta, sabe? Ele não se distancia, sabe? Não sobe, não se eleva para ver a floresta como um todo, sabe? E cada um, sabe, sendo um pau, uma árvore, certo? Aparentemente tendo uma função, sendo um ser, um indivíduo ali, sabe? É completo, tá certo? Mas no fundo nós funcionamos ali, sabe, como um órgão dentro do corpo, o corpo aqui, o corpo do indivíduo, que não pode ter autonomia, rapaz. O coração não pode dizer que é melhor que o fígado, certo? Esse próprio Zé Porfírio, ele morreu de um ataque que ele teve aí, não vou lembrar agora, mas foi um ataque no fígado e nos rins aí, sabe? O meu pai morreu de uma falência múltipla de órgãos, entendeu? Então os órgãos, eles não podem, assim, se elevar à condição de soberanos, sabe? De autônomos, aquela coisa toda, tá certo? E, enfim, não é? E me parece que tanto Nietzsche como Foucault transitam aí, sabe? Por esse mundo do individualismo, tá certo? E isso aí não dá certo. Esse mundo individualista que tem nos levado ao impasse, né, que nós temos hoje no mundo, certo? Um impasse aí, sabe, de sofrermos aí uma terceira guerra mundial, sabe? Já dizem aí, o Boaventura me parece estar com um artigo aí, Boaventura de Souza Santos, certo? Com um artigo aí, sabe, sendo divulgado, falando aí de terceira guerra mundial e dizendo que nós já estamos na terceira guerra mundial, quando a autoridade aí, sabe, monopolar, unipolar dos Estados Unidos, sabe, está sendo colocado em questão, certo? E a China vem aí junto com a Rússia e o Brasil junto com os dois aí, sabe? Querendo aí multipolaridade, né? Isso aí está gerando uma guerra, que é a razão talvez porque Israel hoje mate palestinos ali, sabe? Em nome desse solavanco, sabe? Dessa agitação, sabe? E dessa guerra, né? Na verdade, então, já estamos vivendo a terceira guerra mundial. Eu vou parando por aqui, sabe? Eu ia aprofundar um pouco mais. Eu queria localizar o nome do frade, sabe? É, que, que veio por aqui, que veio por Altamira, entendeu? É,
Eu não acho que eu não vou achar. O jesuíta está aqui, ó. Johannes Rocus de Runderfund, em 1750. Johannes Rocus de Runderfund. Qual era a nacionalidade dele? Quase 100 anos após as viagens de Pedro Pedroso e Antônio Ribeiro, aqui fala Pedro Poderoso, né? Não sei se é Pedroso. Ocorreu outra importante viagem dos jesuítas ao Médio Xingu, desta vez empreendida por Rocus de Runderfund, austríaco, eu estou lendo em alemão aqui, austríaco de Bregenz, que ultrapassando a Grande Volta em 1750, então ele veio pelo rio, certo? Ele veio varando, seguindo o caminho do rio, subindo, superando os perigos de suas cataratas, fundou uma missão. Eu estava com dificuldade de definir o que é missão. Missão é um aldeamento de silvícolas para catequese. Daí a definição, sabe, de missão. Então, Tavaquara foi uma missão, ou seja, foi um aldeamento, certo? Ele fez ali, né, um prédio, construiu ali, sabe, e organizou os índios morando ao redor, certo? Para o quê? Para fazer catequese dos índios. O que é a catequese, certo? Catequese é ensinamento aí, sabe, pregação da doutrina cristã, sabe, né? É uma educação que se quer fazer ali, sabe? Um escolamento, né? Um escolamento daquelas criaturas ali, sabe? Ignorantes, entre aspas, entendeu? Mas assim, com conteúdos religiosos, certo? E foi no Médio Xingu isso, próximo do Igarapé dos Panelas. Pois é, aí fica aí, dos Panelas dá a impressão que era uma etnia aí, certo? Uma etnia indígena. A área próxima ao que hoje é o Xingu Praia Clube. Tem realmente ali, para quem vai de Altamira para o aeroporto pegar um avião, passa à esquerda de um clube social chamado Xingu Praia Clube, que está na beira do Xingu, certo? Um dia eu fui associado desse clube, certo? Me associaram na marra. Eu acho que eles achavam que era esquisito um cara assim, né? Com as qualidades que eu tinha, não ser associado, né? A esse clube social. Me associaram, entendeu? Aí na marra, sabe? Mas eu não cheguei a frequentar. Essa missão aparece com 3 nomes: Taquara, Tavaquara e Tacuana. Talvez devido à pronúncia das palavras indígenas pelo europeu, certo? Subindo o rio, o padre Rocus de Runderfund prosseguiu pelo Iriri, tá certo? Que é um rio. Você vai pelo Xingu e de repente, em algum momento, à esquerda ou à direita, sabe, você quebra, mas dentro do território de Altamira, certo? E entra no rio Iriri, certo? Procurando índios daquele rio para a sua missão. Runderfund é considerado por vários historiadores como o primeiro grande explorador do rio Xingu, subindo 150 léguas acima da Grande Volta. A Grande Volta está abaixo de Altamira, certo? Na região onde se fez a hidrelétrica de Belo Monte. Em junho de 1760, os padres foram presos, tanto os de Belém quanto os da missão do interior, certo? Vai ver que é o Pombal que aparece aí na área, né? E mais os do Maranhão, num total de